assistir mais de 1000 episódios de One Piece e uma coisa ficou muito clara. O Luffy não só evoluiu em todas as suas aventuras, ele se tornou imparável. Lá no comecinho ele gritou pra todo mundo que seria o próximo rei dos piratas, e todo mundo riu dele. Mas depois de 1000 episódios, adivinha, ninguém tá rindo mais. E nesse vídeo a gente vai voltar no tempo e visitar todos os momentos em que o mundo percebeu que aquele pirata sonhador estava se tornando o maior pesadelo do governo mundial. Então seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza, e a gente já começa lá no Baratie com Don Krieg, que era o maior nome do East Blue. Ele tinha mais de 5.000 homens sobre a sua bandeira e carregava um arsenal inteiro no corpo. E depois de falhar na Grand Line, ele resolveu que ia tomar o restaurante flutuante na força. O problema é que o Luffy tinha acabado de ser contratado, então ele vestiu a camisa da empresa e resolveu enfrentar o Don Krieg sozinho. O fato é que ele gostava do Zephyr, aquele bar-restaurante era o sonho dele. E aí você já sabe, né? Se você mexer com o sonho das pessoas, o Luffy perde totalmente a paciência. Ele começou a lutar sem tática nenhuma. Ele só queria mesmo era quebrar a cara do Krieg. E depois de várias, sério, de verdade, depois de várias vezes, finalmente isso acontece. E na frente de todo mundo, os soldados não conseguiam acreditar. Nem os cozinheiros conseguiam acreditar. O Sanji ficou tão impressionado que até esqueceu o cigarro. Ele conseguiu deixar todo mundo em choque e mostrou o que acontece se alguém mexer com seus amigos. O que foi exatamente o que o Arlong fez, e é por isso que ele é o próximo. O Arlong tirou tudo da Nami, fez ela dedicar a vida por um sonho que não existia. E quando ela finalmente grita por ajuda, o Luffy não pensa duas vezes. Ele chega destruindo o portão do Arlong Park. O Homem-Tubarão até tenta, mas o Luffy tá possesso. E ele não só acaba com o Arlong, ele destrói o prédio inteiro junto. Todo mundo fica em choque, a vila inteira tá assistindo. Tem até homem chorando nessa hora. Pra fechar com chave de ouro, ele grita que a Nami é a sua companheira. Depois de tudo que ela passou, ela finalmente tá livre agora. Mas se você acha que o Arlong é ruim, calma, porque a gente ainda vai ver muita coisa nesse vídeo. O Luffy ainda vai dar o soco mais satisfatório do anime, nocautear 50.000 adversários e até desafiar 2 imperadores ao mesmo tempo. Só que antes disso, a gente precisa ir pra Long Town. E logo que ele chega, começa uma loucura. O Bug e a Alvida aparecem com sede de vingança, querendo arrancar a cabeça do Chapéu de Palha. E como se isso já não fosse o suficiente, chega o vice-almirante Smoke, completamente focado em capturar o Luffy. E se não fosse o Papai Dragon, a gente não ia conseguir escapar daqui. Só que quando o Luffy finalmente parte pra Grand Line, ele já não é mais aquele moleque do barquinho de madeira. Ele sai de East Blue como um dos nomes mais perigosos da nova geração. Ele derrotou o Don Krieg, enterrou o Arlong e ainda ganhou uma penca de piratas querendo vingança. E agora tem um vice-almirante da marinha na cola dele. Então esse aqui é o nosso primeiro checkpoint, onde o Luffy desbloqueia o nível fora da lei. Ele começa a se tornar um incômodo pro governo. E como ele não gosta de ficar sem confusão, a gente vai participar de uma guerra civil lá em Alabasta. Porque o Crocodile tá destruindo um país inteiro, manipulando todo mundo por debaixo dos panos e usando a Vivi como se ela fosse uma peça no jogo dele. E aí o Luffy, que nem gosta de confusão, não pensa duas vezes. Ele encontra o Crocodile e parte pra cima dele, pra encher a cara do homem de soco, e aí ele perde. Mas ele volta e dessa vez ele perde de novo. Mas o Luffy é teimoso e na terceira vez ele dá tanto soco no Crocodile que o homem sai voando parecendo que vai pra Skypiea. E quando a galera vê o Crocodile voando, meio que isso acaba a guerra. Afinal o homem era um Chichibukai e o Luffy derrotou ele na frente de todo mundo. E de quebra ele ainda salva a vida do pai da Vivi e da Robin. O homem tava incansável esse dia. E agora que a gente já salvou Alabasta, a gente vai arrebentar um deus na porrada. Só que antes o Aranha 2 me lembrou de um momento muito importante. Então antes a gente vai encostar em Jaya pra dar o segundo soco mais satisfatório do anime. O Bellamy gosta de rir do sonho dos outros, chama todo mundo de idiota e humilha quem acredita em Skypiea. E ainda teve a cara de pau de roubar o ouro do Cricket. Se bem que ele é um pirata, então meio que isso faz sentido. Só que quando o Luffy descobre o que tinha acontecido, ele fica muito pistola. Ele simplesmente volta no bar e faz uma harmonização facial no Bellamy na frente de todo mundo. Dessa vez aqui não teve brincadeira, não teve piadinha. O Bellamy apagou sem entender o que tinha acontecido. Os piratas congelaram, o Bellamy virou meme e esse momento é muito da hora. Porque ele mostra que o Luffy aceita que mexam com ele, mas se alguém tocar nos seus amigos, a conversa muda. E onde será que ele aprendeu tudo isso? Então agora sim, a gente vai pra Ilha do Céu porque o Luffy decidiu que seria uma ótima experiência socar um deus. O Enel tava se achando, e não é pra menos. O haki da observação do homem é um absurdo. Se você espirrasse em qualquer lugar de Skypiea, ele dizia saúde. E é claro que com toda essa força ele controlava a ilha. Só que aí veio o Chapéu de Palha. E quando o Luffy tomou aquele raio de milhões de volts e não aconteceu absolutamente nada, foi aí que o Enel travou. Ele dedicou a sua vida a treinar o seu haki da observação, só pra saber a vida dos outros. E esqueceu de aprender o haki do armamento. E aí não tem jeito, o Luffy foi resolver na mão, que é a sua especialidade. O Enel teve que ir mais
mais pra cima pra poder fugir do Chapéu de Palha. E agora que a gente já fez festa no céu, chegou a hora da gente ir pra debaixo da água. Mas antes a gente só precisa dar o soco mais satisfatório do anime e participar de uma guerra contra a Marinha. Mas primeiro, vamos pra Enies Lobby declarar guerra contra o governo mundial, porque eles acharam que podiam sequestrar Robin e sair de boa. O que é um pensamento até lógico, já que ninguém seria tão louco de bater de frente com eles. Mas a gente tá falando do Luffy, então já viu, né? A primeira coisa que ele faz depois de invadir Enies Lobby é queimar a bandeira do governo mundial. O que é muito legal de ver, mas quando a gente começa a pensar nas coisas que o Luffy faz, parece que não bate muito bem na cabeça, não. Quando o Chapéu de Palha tá enfrentando o Bleno, rola a primeira aparição, com a pose clássica da segunda marcha, que foi muito boa, mas o que a gente queria realmente ver era ele contra o Tigrinho. E essa luta contra o Rob Lute é insana. Aqui é onde o Luffy tem uma das suas lutas mais difíceis do anime. O Lute levou o Chapéu de Palha pro segundo nível, literalmente. E mesmo assim, o Luffy consegue arrebentar ele na base do soco e do grito. Na real mesmo, eu acho que teve mais grito, mas o importante é que ele ganhou. O número 1 da CP9, o John Wick do governo mundial, destruído por um novato da pior geração. Então vamos pra mais um checkpoint aqui, porque desde que o Luffy entrou na Grand Line, ele já participou de uma guerra civil, prendeu o Shichibukai, libertou uma ilha do céu de um Lunarian e declarou guerra contra o governo mundial. Então é impossível negar que o Luffy desbloqueou o nível fora de controle. Ele precisa ser parado agora o quanto antes. Ele já desafiou o topo do mundo e anda por aí tranquilamente. Mas bora continuar porque ainda tem muita coisa doida pra rolar. Como por exemplo, o melhor soco do anime, que a gente vai ver agora. Quando o Luffy chega em Sabaody, ele já tinha visto muita coisa errada nesse mundo, mas naquele dia foi demais. Os caras prenderam o Hati, eles riram da cara dele e até atiraram no Homem-Peixe. E quando o Luffy vê isso, ele fica em silêncio, respira fundo e começa a subir as escadas. E quando ele chega na frente daquele nobre mundial, aquele intocável que pode fazer tudo o que quiser, sem se preocupar com nada, o Luffy solta o soco. Não apenas um soco qualquer, é o melhor soco de todo o anime. Ele literalmente lava a nossa alma. Todo mundo naquele salão ficou sem acreditar. Até os piratas ficaram em choque. Alguém acabou de amassar a elite do mundo e não tinha mais como ignorar o Chapéu de Palha. Todos os piratas, nobres e raças iriam conhecer o Luffy naquele dia. E um detalhe que eu ia esquecendo, mas o Gelson me lembrou, é que realmente o Luffy desvia dos tiros do San Carlos, como se eles não fossem nada, o que torna essa cena ainda mais impressionante. Mas agora a gente tem um problema, o Ace vai ser executado, então a gente precisa quebrar a regra número 1 de qualquer pirata. A gente precisa ser preso. E não é pra qualquer prisão, não. Vamos pra maior e mais segura prisão do mundo, onde eles levam os mais perigosos e de onde ninguém nunca sai. E sim, é pra lá que o Luffy vai. Ele entra ali sem nenhum plano, sem bando e sem uma rota de fuga. Tudo que ele tem é o seu improviso e o seu poder de protagonista. Esse aqui é pra mim um dos arcos mais divertidos do anime, mas também é um dos mais perigosos. Se não fosse o Bon Clay e o Ivankov, o anime tinha acabado ali. O Luffy não só escapa, ele liberta prisioneiros, cria um motim e faz a marinha surtar. O Chapéu de Palha tinha feito o impossível e sem pausa pra descanso, ele vai direto pra outra base da marinha. Finalmente ele chega em Marineford. O Chapéu de Palha já tinha visto muita coisa maluca até ali, mas nada realmente prepara ele pra Marineford. O moleque chegou no meio de uma guerra de monstros, tinha almirante pra todo lado, Shichibukai e até imperador. Tava realmente uma loucura, e quando o Ace tá prestes a morrer no último segundo, os soldados começam a cair desacordados. O homem agora tinha despertado seu haki do conquistador. Ele conseguiu deixar o topo da força do mundo de queixo caído. Mas essa aí nem é a melhor parte. Quando ele já tava sem forças e não conseguia mais nem se mexer, ele não hesita em sacrificar anos de vida com a ajuda do Ivankov, e aí sim, ele proporciona o pouso de super-herói mais aura de todo o anime. O Luffy tá na frente dos 3 almirantes e não hesita nem por um segundo. O que ele farmou aqui de aura, o Oda ainda não escreveu de One Piece. Então agora que a gente já socou um dragão celestial, já fizemos uma fuga da prisão e participamos de uma guerra, chegou a hora da gente ir pra debaixo d'água e conhecer a Ilha dos Homens-Peixe, que com a sorte que a gente tem, é óbvio que aquela cidade tava um caos. O Road Johnny tinha tomado controle e queria transformar o lugar num campo de extermínio contra humanos. E pulando diretamente pra quando começa o confronto, a cena que o Luffy sai de dentro de um tubarão e solta um chute, que eu não sei como o Road Johnny sai vivo, é um dos melhores momentos desse arco. Todo mundo surta quando o Chapéu de Palha aparece, até porque o povo não sabia se ele ia salvar ou destruir a ilha. Então quando ele chega possesso de raiva, mandando a pose clássica da segunda marcha, todo mundo fica em choque. O problema é que essa não é a melhor parte. Logo depois o exército do Road surge com tudo, são 100.000 soldados, preparados para acabar com qualquer esperança da resistência. Mas finalmente chegou a hora do Luffy mostrar o que ele aprendeu nesses últimos 2 anos. E aí, ele ativa o seu haki do conquistador. E sim, metade do exército cai desmaiado. São 50.000 soldados
grudados no chão, sem que o Luffy precisasse levantar um dedo. E aí não tem como, todo mundo, até o Chapéu de Palha, ficam sem entender nada, menos o Zoro. Ele diz que isso aí é o mínimo que ele espera do seu capitão. Então é óbvio que o Luffy conseguiu salvar essa cidade. E o mais legal é que a Ilha dos Homens-Peixe agora é território do Chapéu de Palha. Tá sob a sua proteção. E agora sim, a gente pode subir pro novo mundo. A gente chegou em Dressrosa. E adivinha, a cidade tava um caos. Tava todo mundo chorando e só o Doflamingo rindo. O Rip e a Zane disseram que aqui tem uma das maiores disputas de haki do anime. Então bora ver se isso aí é verdade. Bora mais uma vez pular pra onde realmente começa a batalha final. O Mingo tava a um passo de esmagar a cabeça do LOL. E sim, essa batalha aqui é incrível. É uma das maiores de todo o anime, sem dúvida nenhuma. Todo mundo no país consegue sentir a pressão do haki e fica sem ação. A maior batalha de Dressrosa tá começando. O Doflamingo arregala o olho e o Chapéu de Palha chama ele pro X1. E aí finalmente a gente conhece a quarta marcha. E família, o primeiro soco já faz o Doflamingo atravessar o país de tanta força. Mas é quando ele se levanta que vem o melhor chute do anime. Esse chute aqui foi tão forte que até a alma do Mingo pediu desculpa pro Luffy. Ele perdeu a luta, o reino, o seu bando e a parceria com Kaido. E ele ainda vai preso. O Luffy literalmente acabou com a vida do Doflamingo nesse arco. E quem não gostou nada disso foi o Kaido. Mas antes da gente chegar lá, vamos fazer um checkpoint até aqui. Porque o Chapéu de Palha chegou no nível fora de alcance. Ele passou de um pirata do East Blue para uma ameaça que nenhum governo mundial consegue parar. A sua jornada tentando salvar o Ace, ele invade a prisão mais segura do mundo e consegue fugir com vida, libertando vários prisioneiros, seguindo direto para a Guerra dos Maiorais, onde as figuras mais importantes da marinha estão. Daí ele vai para debaixo d'água, salva mais uma cidade e demonstra um domínio absurdo de haki do Conquistador. E termina essa parte libertando mais um país, batendo de frente com outro Shichibukai e se envolvendo nos planos de um imperador. Se a gente comparar isso aqui com o primeiro checkpoint, já é uma loucura ver até onde o Luffy chegou. Mas esse vídeo ainda não acabou. Depois de mexer com toda a estrutura do poder da marinha, chegou a hora da gente arrumar confusão com o topo dos piratas. O Chapéu de Palha invade Totoland, como se tivesse de férias, e eles acabam causando verdadeiro terror ali. Ele acaba com o casamento mais importante do submundo. Ele luta contra o exército sozinho e faz a Big Mom quase ter um infarto. Mas é quando finalmente o Katakuri entra em cena que as coisas ficam difíceis. Lutar contra alguém que pode ver o futuro não é fácil, mas o Chapéu de Palha vai se adaptando e no fim ele consegue sair dessa batalha mais experiente. E como a Dani bem disse, a cena do Luffy derrotando o Katakuri, colocando o chapéu na boca dele como um sinal de respeito, é a cereja do bolo. E graças ao Jinbei e a tropa dos Homens-Peixe, a gente consegue fugir de Totoland. E finalmente chegamos em Wano. Durante o arco de Wano, o Luffy vai acumulando uma raiva absurda do Kaido. E quando ele vê o Kenon arrebentado no chão, os bainhas de Oden todos destruídos, a expressão dele muda na hora. Ele começa a andar sério e calmamente, passando pelos dois imperadores, ignorando eles completamente. O que por si só já é bem impressionante, mas a raiva de ver os seus amigos derrotados faz ele conseguir dar um soco que finalmente machucou Kaido. E ele ainda termina esse momento falando na cara da antiga geração que vai ser o próximo rei dos piratas. O melhor mesmo é a cara de espanto de todo mundo e o risinho do Zoro. Mas segundo Marcelo, o melhor momento do Luffy tá chegando. Tudo realmente começa a mudar. O Zunesha sente, o Momonosuke sabe que tem alguma coisa vindo. E aí finalmente acontece. Os tambores da libertação começam a tocar e ele finalmente levanta, rindo de uma forma bem medonha, depois de quase morrer. Ele finalmente chega no seu ápice e ele ativa sua quinta marcha. Aquele que será o próximo rei dos piratas levanta e nos mostra o seu auge. E aqui ele simplesmente quebra o anime no meio. O corpo dele vira um desenho animado, a física deixa de existir e a pouca lógica que existe em One Piece vai embora. Agora ele consegue esticar o chão, segurar raios e transformar o Kaido no brinquedo. Mas chegou a hora de acabar com todos os anos de sofrimento de Wano e o Luffy já tá lá em cima, preparando o maior soco do anime. E aí não tem como, a criatura mais forte da Terra cai pra virar churrasco. E no fim, apenas ele tá de pé. O libertador Monkey D. Luffy, o mais novo imperador, termina esse arco chocando não só quem estava em Wano, mas todos ao redor do mundo. E antes da gente ir pra próxima ilha, se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva muito a gente a continuar trazendo esses vídeos aqui no canal. Então se você realmente tá gostando do vídeo, dá essa moral pro Nerdópolis, que isso realmente ajuda demais o canal a crescer. E sim, agora nós chegamos em Egghead. E adivinha? O Lute voltou! O John Wick da CP9 foi promovido depois de perder pra gente. E o porquê disso? Bom, eu não faço ideia. Ele pede pra ver a quinta marcha, o que é basicamente o Oda criando um motivo aleatório
aleatório pra esfregar a cara do Luffy no asfalto. A diferença aqui é tão absurda que o Luffy tava se divertindo. Da primeira vez teve luta, só que dessa vez aqui foi puro entretenimento. E como o Luffy não deu conta, chega o Kizaru, um almirante, um dos caras mais perigosos da marinha. Ele tem velocidade da luz, um haki absurdo, mas o Luffy encara tudo isso de boa. Segundo o Felipe, o Luffy amassou o almirante. A verdade mesmo é que o Kizaru não tava a fim de cumprir aquela missão. E o Luffy... bom, o Luffy não leva nada a sério quando ele tá com a skin do Joy Boy. Mas foi uma luta muito boa e ficou claro que o nível do Luffy subiu demais. Eu diria que tá pelo menos 100 vezes maior. Mas um dos momentos mais importantes é quando o Dendemushi toca. O mundo inteiro tá ouvindo, a marinha inteira escutando. Até os Gorosei prestam atenção. E o que você acha que o Chapéu de Palha diria nessa hora? Depois de tudo que ele passou, depois de toda a jornada que a gente viu até aqui, depois de toda a evolução, ele só podia dizer uma coisa pra todo mundo ouvir. Ele é Monkey D. Luffy e será o próximo rei dos piratas. E agora vamos pro nosso checkpoint. Aqui o Luffy invadiu o território de 2 imperadores, fez alianças e conseguiu aposentar o topo da antiga geração. Depois de ser nomeado como o mais novo imperador, ele seguiu viagem e tá batendo de frente com pacifistas, a CP0, um almirante e os anciões do mundo. Tudo isso ao mesmo tempo. Por isso ele conseguiu alcançar o nível Problema Mundial. E é incrível quanto ele evoluiu no anime. Sem falar da quantidade de pessoas e países que ele libertou até aqui. Por onde ele passa, ele conquista a admiração das pessoas. Inclusive, eu fiz um vídeo onde eu mostro quais são os personagens que mais respeitam o Luffy em One Piece. Se você quiser assistir, é só você clicar nesse vídeo aqui. E eu te vejo no outro lado para mais uma aventura. Não esquece de se inscrever para mais vídeos de One Piece. Eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.